Bom dia a todos. Bom dia, Vanessa, tudo bem? Bom dia, amiga, tudo bom? Tudo bem, eu sou a professora Aline, junto aqui com a minha amiga Vanessa. Nós estamos aqui para mais uma aula de programação Web 2, dando continuidade a como manipular dados, né, vindos de um banco usando o PHP. Na aula de hoje, nós vamos aprender como fazer um insert numa tabela criada lá no MySQL por meio do PHP, usando a linguagem PHP, com aquela string de conexão que nós vimos no nosso último vídeo. Não é isso, Van? Isso mesmo. Então, hoje a gente vai falar como que a gente vai fazer o insert e trabalhar aí. Então, hoje é o dia que a gente vai fazer a tão sonhada junção, né? Hoje a gente junta o SQL lá, a parte de banco de dados que a gente vê lá separada, da parte de programação que a gente está vendo aqui. Então, hoje as áreas da informática começam a se convergir e juntar. Então, eu vou É aqui. muito importante, né, que vocês entendam essa aula, porque para o projeto de PW2 vocês irão precisar, né, vai ter pelo menos lá um formulário de cadastro para que vocês façam, né, esse cadastro, e esse cadastro vai ter que estar no banco de dados para que futuramente a gente consiga consultar. Então, é muito importante que vocês assistam a aula de hoje, reproduzam os exemplos, entendam e tirem as dúvidas conosco no chat, tá bom? Vamos lá. Aí, então eu vou lá compartilhar minha tela para a gente ver. E aí eu vou retomar esse exemplo que a gente foi o que a gente usou para fazer a string de conexão, né? Ó. Então aqui é um cadastro de cliente simples. Eu tenho aqui vários campos, mas eu estou usando na minha tabela por enquanto só o nome e o e-mail, né? Eu vou abrir aqui meu banco de dados, então localhost barra php myadmin. Meu servidor já está startado, meu MySQL está startado, ó, o champ está aqui, ó, os dois startados, verdinho, os dois funcionando, né? Então tá tudo aqui. O meu banco é esse daqui, da nossa aula de PDO, né? Usando a tabela, o formato de conexão PDO, né? Então tá aqui, ó, a tabela cliente. Aí aqui eu consigo visualizar, né, ó, todos os dados, o último que eu cadastrei e a estrutura da tabela. Então, por enquanto, eu só estou cadastrando aqui só o nome e o cliente para a gente fazer um insert pequeno. Então, a gente vai fazer os dados que estão aqui nesse formulário, eles serem manipulados e irem para a base de dados, certo? E aí, na semana passada não, né? No último vídeo, a gente falou que nós precisaríamos, para que isso acontecesse, do formulário pronto, nós precisaríamos da classe pronta com os atributos e os métodos getters e setters, né, do encapsulamento para manipular esses atributos. E aí a gente vai trabalhar com esses dois elementos. A classe de conexão, que nós vimos na outra aula, né? Então a classe de conexão já está pronta aqui funcionando, vou fechar ela. Nós estamos utilizando também aquele arquivo global, que é ele que vai fazer aquele require de todos os arquivos para eu não ter que ficar importando vários arquivos. Então tá aqui, ó. Então, quando eu for trabalhar, eu não vou ter que ficar chamando toda hora os meus arquivos, certo? E aí, por exemplo, como a minha classe cliente, ela está na mesma pasta que a minha classe conexão, se você observar, ó, eu não tenho um require para a classe conexão aqui e nem para o global, porque como elas estão na mesma pasta, elas estão se enxergando, ó, dentro do cliente, se você observar, ó, eu tenho os meus atributos cliente, aí eu tenho aqui os getters e setters, e eu estou usando a conexão aqui embaixo, então eu não precisei fazer um require. Então ele ajuda bastante para a gente trabalhar, certo? Então a gente vai falar como que a gente vai trabalhar nesse insert. Primeira coisa para a gente entender, vocês estão vendo que tem um outro arquivo aqui, ó, um cadastrar hífen cliente. A gente usa bastante o separador hífen nas páginas web, né? A gente pode usar aquele camel mold, né? Que é o unir as palavras e a próxima palavra a inicial maiúscula, mas na web vocês vão observar que a gente usa bastante o hífen. Então eu tenho um terceiro arquivo aqui. Esse arquivo, qual é a responsabilidade dele, né? O formulário está recebendo, recebendo os dados que o usuário vai digitar e vai enviar os dados para esse arquivo. Esse arquivo vai ser o cara que vai pegar os dados, vai passar para a classe cliente, e a minha classe cliente é quem vai até o banco de dados e vai setar os dados lá dentro do banco. Então, eu estou trabalhando com 3 arquivos diferentes. Esses arquivos, eles estão muito bem divididas as suas responsabilidades. Cada um tem uma responsabilidade muito clara aqui dentro.
né? Então, eu tenho na Index PHP o meu formulário. Então, tudo que for relativo ao formulário, à visualização do usuário, eu sei que está dentro desse arquivo. Tudo que for relativo a conectar com o banco de dados, ao modelo, à estrutura do meu cliente, né? Falando dos atributos, eu sei que está aqui na minha classe cliente. Então, se eu tiver que olhar para os atributos, para os métodos dele de manipulação, ele está aqui. Se eu tiver que olhar para o método que vai fazer o acesso ao banco de dados, eu sei que ele está aqui dentro. Se eu tiver que olhar, se der algum problema, se eu tiver que olhar para o arquivo que está fazendo a transação desses dados, eu sei que está aqui. Quando eu divido em tarefas isso, eu estou organizando o meu projeto em camadas diferentes, né? Quando eu trabalho em camadas diferentes, facilita a manutenção que eu faço no código, porque, como eu falei, se der um problema, eu vou conseguir identificar esse problema muito mais facilmente. Então, é melhor para manutenção no código e o meu código fica muito mais limpo, né? Eu acabo deixando o meu código muito menor, porque se você observar, aqui dentro do meu formulário, está o formulário. E lá para baixo tem mais informações que a gente vai ver nas próximas aulas, que é a listagem dos clientes. Mas eu não estou misturando muitas informações. Se você observar esse arquivo, ele é bem pequenininho, ele é bem compacto, ele só está recebendo os dados e enviando. E tem mais algumas informações que a gente vai falar. E a classe cliente só tem aquilo que é do cliente, que são os seus atributos e os seus métodos. Então, o meu código ele fica mais limpo, mais organizado e de fácil manutenção quando eu separo em camadas. E aqui a gente tem muito característico um padrão de camadas que a gente costuma utilizar na programação, que é o padrão MVC, que é o modelo, que é a nossa estrutura, né, do cliente que está aqui. O V é o view, que é a visualização, que é aquilo que o cliente está vendo. Então, aqui na web, o que ele está vendo é o formulário, né? Então, é a página que ele vê. E o controller, que é o cara que está fazendo essa transação de dados. E aí, quem está fazendo essa transação de dados é esse arquivo aqui. Então, eu estou dividindo isso em camadas, eu estou separando as responsabilidades para ficar mais fácil a manutenção do meu código, certo? Então, a gente vai olhar arquivo por arquivo para entender como eles se conversam. Então, na Index, como eu falei, a gente tem, eu vou fechar essa aba do lado, que aí eu posso dar um zoom maior. Aí. Então, na Index, como eu falei, ó, é aqui que está o formulário. Então, tá aqui abrindo o form, ó, form, eu dei um nome para o meu formulário. Por que que é importante dar um nome? Porque numa página, às vezes, eu posso ter vários formulários. Eu posso ter formulário para login, formulário para cadastro. Então, é legal dar o nome, porque a gente separa os formulários, certo? Um formulário também é um elemento, né? É um componente do HTML. Método post é o formulário de cadastro. Então, eu vou mandar sempre via post. Formulário de cadastro de login, em geral, todos eles vão via post. E o action, para quem ele vai mandar, para o cadastrar cliente.php, certo? E aí, os campos que eu estou mandando são esses aqui. Todos os outros eu ainda não estou mandando. Eles estão aqui para mais algumas informações que a gente vai passar depois. Mas eu estou me preocupando aqui agora com o TXT nome e o TXT e-mail, certo? Tem um S sobrando aqui no meu código. Então, eu estou me preocupando agora com o TXT nome e o TXT e-mail. São esses dois que eu vou mandar para o cadastrar cliente. Quando chega no cadastrar cliente, eu estou chamando o arquivo global. Por que que eu estou chamando o arquivo global? Porque eu vou querer criar um objeto da classe cliente. Para que eu não tenha que vir aqui e dar um require once classes barra cliente.php. Aí você fala, é a mesma coisa, professora. É porque eu estou criando um objeto. Se eu tivesse que criar 5, 6 objetos, aí faria uma diferença. Então, para não fazer isso, eu faço só um require no meu global, certo? E ele vai chamar para mim, certo? Agora, aqui dentro, eu estou usando um cara que talvez vocês já tenham ouvido falar deles lá na aula de Java, que é o operador, né? A expressão try-catch. Por que que eu estou usando o try-catch? Primeiro, a gente tem que entender o que é que ele faz. O try-catch, o try significa tentativa, ele está tentando executar um bloco de código. Então, o que eu estou escrevendo aqui, ele vai tentar executar. Se isso der algum erro, se isso resultar em uma exceção
que é o que a gente diz, né? Se isso Tem der algum erro de execução, né? E aí é um erro de execução, se der algum erro. E aí eu vou tratar esse erro, né? E aí é essa a finalidade da parte do CAT, é fazer a tratativa disso. Qual é a tomada de decisão que você vai fazer se acontecer uma exceção ali dentro? Se der um erro no momento da execução, como a professora Aline falou. Ó, só para tentar ilustrar um pouquinho, né? Por exemplo, quando você está fazendo uma operação matemática, se você tenta dividir um valor por zero, vai dar um erro, vai dar uma exceção, o seu programa vai parar de ser executado. Se você não prevê esse tipo de erro, né? Ou, por exemplo, a pessoa tentar salvar uma letra num lugar que é um campo numérico, ou a pessoa tentar colocar um dado numérico num lugar que deveria ser alfanumérico. Se não prevê isso, vai gerar um erro de execução e dependendo da forma que seu programa foi feito, seu programa pode até ser encerrado. Entrou numa exceção, ele é encerrado. Então, aí, nós estamos mostrando se isso acontecer para que ele não encerre, para que ele faça a tratativa do erro, como vocês fazem em outras linguagens, né? Esse try-catch tem em todas as linguagens de programação. Isso mesmo. Então, é importante a gente fazer isso, né? E aqui eu estou tratando que exceção? Qualquer exceção, né? Tem vários tipos de exceção aqui. Quando eu coloco a palavra exception, eu estou dizendo qualquer exceção. Então, pode ser, como a professora falou, uma exceção de uma operação matemática diferente, pode ser uma exceção de uma conexão com o banco de dados que falhou, pode ser uma exceção de uma linha de insert que está errado. Então, eu estou falando para ele, qualquer exceção. E essa exceção, Existe se uma ela... lista, né, de erros, né, Uma Vânia, lista de possíveis. erros, Existe né? uma lista, cada exceção tem um número, né, para que você possa tratar. E aí, essa exceção, quando acontecer, ela vai ser retornada e vai ser armazenada nessa variável E, certo? E aí, o que eu estou fazendo? Aqui eu estou imprimindo ela de duas formas. Eu estou mostrando para vocês que eu posso imprimir ela de duas formas, tá certo? Na verdade, esse E, ele não é bem uma variável, ele é um objeto da minha classe exception. Ele é um objeto, então ele tem diversas informações lá dentro. E aí, quando eu imprimi ele nesse formato aqui, né, ó, quando eu imprimi ele usando a tag pré, e usei a impressão printr. Quando eu coloquei printr, o R significa de recursivo. O que eu estou falando para ele? Que ele vai pegar esse objeto da exceção, que tem uma série de informações a respeito do erro que aconteceu, e ele vai pegar todas essas informações, vai separar todas elas e imprimir todas essas informações na tela, certo? Ou eu posso imprimir só desse jeito que está aqui embaixo, ó. O E, a setinha, get. Lembra que todos os gets ele pega uma informação para mostrar para mim? Get message. Então ele vai imprimir o erro para mim. Então são duas formas para que a gente possa imprimir o erro. E aí você fala, professora, você só está imprimindo o erro, mas é muito importante por duas coisas. Primeiro, existem alguns erros que acontecem e a expressão do erro, o código do erro, como a professora Aline falou, não aparece na tela. E aí o erro acontece, a operação esperada, que era aquilo que você queria que o código fizesse, não funcionou, não aconteceu e você não sabe o que aconteceu, o que houve de errado. Então é muito importante a gente conseguir imprimir o erro. Segunda coisa que é muito importante, toda ação de banco de dados precisa ser executada dentro de um try-catch. Por quê? Porque você pode não ter encontrado o banco de dados, você pode não ter conseguido estabelecer uma conexão com o banco de dados, chamar uma tabela que não existe, chamar um campo que não existe. Então, quando a gente fala de conexão a banco de dados, toda ação com banco de dados precisa ser feita dentro de um try-catch. Então, toda vez que você vai fazer um insert, um select, um update, um delete em programação, essa chamada que eu faço a essa estrutura que executa a ação no banco precisa estar dentro de um try-catch. Por quê? Porque ela não está executando o código só dentro do meu software. Ela está fazendo agora uma execução fora do software. Ela está saindo do PHP, indo ao banco de dados, e quando essa instrução sai, uma infinidade de possibilidades pode acontecer. Pode dar certo, mas a quantidade de erros é muito grande.
Então, é por isso eu preciso prevenir colocar isso dentro de um try-catch, certo? Se a gente não colocar, outros erros fatais podem acontecer, tá certo? Então, Principalmente com toda relação à vez, conexão, né, Fã? Se principalmente algo com relação. acontece, se algo acontece que a aplicação não consegue se conectar ao banco de dados, esse erro precisa ser tratado. Por isso que é importante sempre fazer as ações de banco dentro do TryCatch. Precisa, é muito importante isso, galera. Então, toda vez que vocês verem uma ação de banco de dados, você vai ver que ela está dentro de um try-catch, certo? E aí é óbvio, né? A ação que eu espero que ele aconteça está dentro sempre do try. E aí vocês vão observar que é uma prática que eu sempre coloco dentro do catch a impressão do erro. Porque aí ele vai destrinchar, ele vai detalhar o erro e eu consigo observar exatamente o que é que deu errado. Eu consigo ver se é a conexão que falhou, eu consigo ver se é a tabela que eu digitei o nome errado, se eu digitei o campo errado, se eu esqueci uma vírgula para separar dois campos, porque tudo isso pode acontecer, certo? E aí, o que eu estou fazendo aqui? O Reader Location vocês já conhecem, todo mundo já sabe o que ele faz, ele redireciona. E ele está sempre no topo da cadeia de comandos que segue com ele. Então, o que eu estou falando? Depois que ele cadastrar no banco, volta para index. Então, é por isso que quando eu faço o cadastro lá na minha página, ele vai, executa e volta. A gente nem percebe, né? O processamento disso é tão rápido que a gente acha que ele só atualizou a página. Mas não, ele veio até aqui, executou a operação e depois voltou. É que isso é muito rápido. Agora, aqui é que começa a ficar legal, ó. Aqui eu estou criando um objeto da minha classe cliente. Então, lembra da classe cliente que a gente criou? Que tem os atributos, tem getters e setters. E aí eu estou usando os atributos, os métodos, né? Set, nome, set, e-mail, para setar o que veio do formulário via post. Então, eu estou usando aqui os métodos set e preenchendo esse objeto. Agora eu tenho o objeto cliente preenchido com os dados. E aí, olha o que eu fiz. Eu estou chamando um método cadastrar. É esse método que a gente vai falar dele hoje. E o que eu estou falando para esse método? Esse método é da classe cliente, ele é do objeto cliente. Mas eu estou dando a ele o próprio objeto que tem os dados preenchidos. Então, eu estou falando para ele, olha, é você quem tem esse método, mas cadastra esse cara para mim. E aí eu passo o objeto para ele. Só que a chamada dele está dentro de um eco. Por que será que está dentro de um eco? Vamos dar uma olhada, então, como é que está esse método cadastrar. Então, eu vou lá na classe cliente, ó. Está aqui a minha classe cliente. Ela tem aqui os atributos ID. Por que eu criei o atributo ID? Porque quando eu falo de banco de dados, tem chave primária. Se tem chave primária, eu tenho que ter um atributo para receber essa chave primária. Principalmente quando eu for fazer update e delete, certo? Então, eu tenho aqui o ID, o nome e o e-mail. E eu tenho get, set para todos eles, ó. Aqui está o nosso amigo, eu vou dar um enter aqui, que tem mais informações para baixo, que a gente não vai falar delas hoje ainda. E aqui está, aqui está quebrando com a câmera. Deixa eu jogar a câmera para baixo. Aí, aqui a câmera não corta o nosso código. E olha como que está o meu método cadastrar dentro da classe cliente. Public function, porque é um método. O nome dele, cadastrar, intuitivo que ele faz um cadastro e ele recebe por parâmetro um objeto que eu chamei de cliente, certo? E olha o que eu fiz, eu criei um objeto chamado conexão. E aí vamos relembrar como que está a nossa classe conexão, porque agora é algo muito importante. A nossa classe conexão, nós criamos o nosso método de pegar a conexão como estático. Significa que eu não crio objetos, certo? Mas esse método, ele tem uma linha de return. Ele devolve para mim a conexão. Por que ele devolve? Porque tem o nome do banco de dados, o endereço de onde está, o usuário e a senha. Então, eu tenho um método estático que devolve a conexão para mim. Isso é importante saber,
Porque, ó, se ele é estático, eu não crio o objeto. Se ele devolve a conexão, eu tenho que guardar em algum lugar. Então, eu criei uma variável com o mesmo nome, conexão. E aqui, sendo estático, né? Se você fosse no Java, e aí eu vou sempre tentar associar para que vocês tenham essa referência de como funciona numa linguagem e como funciona aqui. Você faria lá no Java, conexão, ponto, pegar conexão, certo? Você colocaria um ponto, você escreveria o nome da classe com letra maiúscula, porque é estático, o ponto e o nome do método, certo? Aqui no PHP, quando eu tenho classe estática, quando eu tenho um método estático, eu coloco o nome da classe igual, mas eu não uso ponto. Lembra que o ponto no PHP é para concatenar? Então eu uso 2 vezes o 2 pontos. Então eu coloco 2 pontos, 2 pontos. E aí eu chamo o método pegar conexão. Então, quando eu escrevo isso daqui, eu estou dizendo que esse cara ele é estático. E eu estou jogando numa variável, por quê? Porque ele tem a linha do return. Ele vai devolver para esse cara o lugar do banco de dados, o nome do banco de dados, o usuário e a senha. Então, é esse cara que me possibilita criar a conexão. Aí você fala, professor, então por que a gente não coloca aquelas informações aqui direto? Já pensou? Meu projeto eu construí todo offline. Tenho aqui a operação de CRUD em todas as minhas classes. De insert, né, que é o create, o read, que é o select, o update e o delete. Todas elas precisam da conexão. Se eu tiver 5 cadastros, 5 vezes 4, eu vou ter 20 vezes essa linha. Aí eu hospedo o meu site, eu preciso mudar o endereço. Eu vou ter 20 linhas para atualizar. Fazendo a classe conexão, eu vou lá no meu método da classe conexão, no método pegar conexão e altero uma vez só. A chance de eu, em 20 linhas, errar é muito maior do que em uma linha só. Então, é por isso que a gente faz a classe conexão, tá certo? Então, aqui ele está devolvendo a conexão. Agora, aqui ficou feio, eu vou colocar em letra maiúscula para ficar bonitinho, né? Padrão de SQL. Ó. Até ele reconhece, ó, fica com a letra... Lembrando que o SQL não é case sensitive, né? Ele Você não é pode case escrever sensitive. maiúsculo e Vocês viram minúsculo, que mas a estava gente tem esse funcionando, hábito. né? Ele estava É, cadastrando. Mas só mania. é mania de programador, é toque de programador. Eu fiz rapidinho ali, fiz em letra Eu minúscula. acredito até que essa questão de colocar os comandos SQL em maiúsculo é para a gente até diferenciar o que é manipulação de banco dentro do próprio código, Ah, né? eu também acredito. Muito provavelmente seja isso, viu? Aí aqui, galera, eu geralmente crio uma variável que eu armazeno dentro dela a minha string, né? Então a gente chama a nossa linha do SQL de string. E aí essa variável, ela pode ter o nome que você achar mais bonito. Você pode chamar de string, string você não vai chamar, porque é uma palavra reservada. Mas você pode chamar de string SQL. E aí, geralmente, a gente costuma utilizar o nome de query, porque lá no SQL, quando você quer fazer uma nova consulta, você não clica lá em New Query? Você não pede uma nova consulta? Então, geralmente, a gente acaba usando a palavra query, né? Então, eu criei a minha variável de query de insert, certo? Dentro dela, o que eu criei? Uma string. É simplesmente uma string. Até aqui, não está acontecendo nada no banco de dados. Essa string, ela segue alguns parâmetros muito importantes lá do MySQL. Insert, into, o nome da tabela, parênteses, os campos. Como é string, ó, presta atenção, eu estou entre aspas, eu vou dar até um zoom maior aqui, eu vou aumentar a fonte, porque é muito importante isso daqui que vocês observem. Vou jogar nossa câmera aqui, ó. Vamos ver. Eu vou jogar só a linha do insert aqui para a gente observar bem ela, ó. Eu estou entre aspas, porque é uma string. Então, ó, nome cliente, e-mail cliente, fechei o parênteses. Aí vem a expressão do values. Aí você precisa lembrar que lá no banco de dados, o nome do cliente e o e-mail do cliente são varchar. Se eles são varchar, o conteúdo deles deve ser inserido entre apóstrofo.
E aqui a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu vou abrir o apóstrofo, ó, tá aqui. Só que agora eu tenho que concatenar com o meu objeto que tem o nome do cliente. Então, eu vou fechar as aspas, vou colocar o ponto para concatenar, e aí vou chamar o meu objeto e o método getNomeCliente. Peguei o nome do cliente. Agora eu volto para minha string SQL. Ponto, abro as aspas. Só que eu deixei o apóstrofo aberto, então eu tenho que fechar o apóstrofo. No SQL, como que eu separo os campos? Com a vírgula. E aí vem o próximo campo. Ele é varchar. Abro o apóstrofo, fecho as aspas para eu poder concatenar. Ponto. Aí vem o meu objeto e o get e-mail do cliente. O apóstrofo ficou aberto, então eu vou lá fechar ele. Então, ponto, abre as aspas, voltei para a string SQL. Fechei o apóstrofo, fechei o parênteses do values, fechei as aspas da string. Então, percebe que aqui eu tenho que ter um cuidado, porque eu tenho várias vezes abre e fecha aspas para poder concatenar, e quando eu tenho valores varchar, eu ainda tenho que me preocupar com abre e fecha do apóstrofo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai inserir uma lista de dados, principalmente quando esses dados são varchar. Se você quiser, assim, separar cada um deles numa linha para você conseguir enxergar, se você abriu o apóstrofo, fechou o apóstrofo, colocou a vírgula, você pode. O importante é que você tome esse cuidado para que você não tenha nenhum problema. Porque se você esquecer uma vírgula, ele vai dar erro. Se você esquecer um apóstrofo aberto, ele vai dar erro. Se o valor for varchar e você não abrir apóstrofo, vai dar erro. Às vezes, eu dou como dica uma sugestão. Se você fez, não está encontrando erro e você não está vendo executar a sua linha do insert, até aqui, essa variável, ela não é uma variável que é uma string comum? Pega essa variável, né? A gente para a execução dela no banco e a gente dá um return dela como se ela fosse uma string. E aí você pode fazer o quê? Imprimir ela na tela. Quando você imprime ela na tela, você visualiza exatamente como está a sua string de SQL. Quer ver? Eu vou mostrar como você pode fazer. E aí fica mais fácil para a gente enxergar. Você está vendo que eu dei um return aqui, ó, cadastro realizado com sucesso? Eu vou comentar essas duas linhas aqui, ó. Professora, tá dando um erro aqui, eu não sei o que é, ó. Eu vou tirar aquele apóstrofo, ó. Você viu que já mudou alguma coisa de cor, né? E aí, o que você pode fazer? Você vem e coloca aqui, ó, return, query, insert. Porque ela não é uma string, então eu vou retornar ela para tentar descobrir o que é que está dando errado. Lembra que lá no cadastrar cliente, está dentro de uma mensagem de eco? Para esse eco imprimir na tela, eu vou comentar o header location, ó. Deixa eu tirar o mouse de cima. Eu vou comentar o header location, para ele não redirecionar. Então, esse eco vai aparecer. Se eu redireciono, o eco não aparece. Se eu não redirecionar, ele vai aparecer. Então, ele vai imprimir para mim na tela. Vamos ver isso funcionando? Eu vou jogar a câmera agora para cá, ó. Vou dar um F5 só para garantir. E aí, vou tentar cadastrar. Vou cadastrar a Aline de novo. Acho que a Aline já está cadastrado, mas vou cadastrar de novo, que agora não vai conseguir cadastrar, né? Ó. Dá uma olhada no resultado. Quando eu faço isso, eu consigo visualizar exatamente como é que a minha query está sendo construída, com os valores do meu objeto. Eu consigo enxergar agora a query. E aí, quando eu enxergo a query, ó, ficou fácil ver. Aqui abriu o apóstrofo no varchar, aqui abriu, mas não fechou. Eu consegui detectar o erro. Se isso passar desapercebido lá e não retornar uma exceção,
você consegue enxergar isso acontecendo. Ah, professora, mas a minha tabela tem, sei lá, muitos campos, eu não estou conseguindo enxergar isso acontecer. Uma outra dica que você pode fazer é, você pode copiar isso daqui, e se essa query estiver certa, ela tem que ser executada no banco de dados, não tem que ser executada? Então, você vai lá no seu banco de dados, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, abre o SQL aqui dentro do PHP MyAdmin, aí ele carrega sempre essa linha de select, você cola, deixa eu jogar a câmera para cima, e ele tem que executar. Vamos ver. E aí ele vai dizer para você exatamente o erro que está acontecendo. Ó. Você tem um erro de sintaxe próximo a, e aí ele vai te acusar o erro. Então, às vezes, você conseguir imprimir a sua string SQL vai te ajudar bastante a enxergar se está faltando aspas, se está faltando apóstrofo, se está faltando vírgula, se está sobrando. Às vezes a gente acha que está faltando e está sobrando apóstrofo e vírgula. Tá certo? Outra coisa, Van, que também dá certo, é montar a string SQL como se fossem com valores constantes e depois você troca os valores das constantes pelo valor do objeto que você está querendo pegar lá, né? Dos atributos dos objetos que você está querendo pegar no PHP, porque o apóstrofo é do banco, as aspas é do PHP, porque você está trabalhando lá Exatamente. né, com elementos do PHP. Então, você monta a sua string, a seu comando, né, do SQL, e depois você, igual você fez aí, colocou a Aline, colocou um e-mail qualquer. Depois, esse Aline, você vai trocar pelo Aline, setinha e e-mail, né? O outro você vai pelo aluno, setinha e e-mail. Depois você Aline setinha nome, Aline setinha e-mail. E aí você coloca esse objeto depois dentro. É uma coisa que também às vezes dá certo. Você monta a string separada e depois completa, porque é confuso mesmo. Então, são dicas que a gente vai dando para vocês, para que vocês consigam visualizar erros, porque às vezes a gente está olhando aqui e fica difícil enxergar que está faltando. Como faz falta um compilador, né? Faz bastante falta, porque o compilador ele já ia acusar para a gente a linha, ele ia falar, ó, nessa linha está faltando alguma coisa. Então, o compilador, ele faz falta para a gente. Mas se você observar, ó, se você for um programador atento, quando eu tirei aqui, ó, ele mudou a cor ali dos meus elementos. Se você observar, ele mudou a cor do método. Ele começou a mudar os elementos, porque ele entendeu que tinha alguma coisa diferente. Então, se você tem essas, a gente fala das extensões aí que trabalham com a coloração, né? Elas parecem que elas são, como eu posso dizer, Decorativas, né? decorativas, que elas não fazem muita diferença, mas nesses momentos a gente percebe que elas fazem diferença, porque ela começa a acusar para você que tem uma coisa diferente. Só pela cor aqui eu já percebo. Por que, que o método de cima está escrito em branco e o de baixo está escrito em verde? Por que, que ele fez isso? Porque ele entendeu que a minha string está acabando aqui em cima. E aí, com certeza, ele está achando que está faltando um ponto e vírgula. E que isso aqui de baixo é PHP, não é string. Então tem alguma coisa errada. E aí você olha, porque é confuso. É uma quantidade de aspas, é uma quantidade de apóstrofos muito grande que a gente tem que tomar cuidado, tá certo? Então, uma dica: você pode criar, como a professora falou, ou você pode retornar ela para você ver a sua string SQL acontecendo. Como eu vi, corrigi a minha string SQL, ó, coloquei o apóstrofo. Aí, o que, que eu faço? Ó, corrigir. Eu posso vir aqui e eu só vou fazer um F5, ó. Aí ele vai perguntar, quer reenviar os mesmos dados? Eu vou falar, quero, porque eu só quero ver se deu certo. Aí dá uma olhada, ó, ele colocou o apóstrofo. Aí só para ter certeza, eu vou copiar, vou lá no banco, colo com apóstrofo e executo. E aí, ó, uma linha inserida com sucesso. Então, agora eu sei que a minha string está certa. Aí eu posso voltar lá no meu código, eu posso comentar essa linha, né? Opa! Eu posso descomentar essas, que eu já vou explicar elas para vocês. E aí eu posso voltar lá no método cadastrar e descomentar o header.
Professora, preciso tirar o eco daqui? Não, você pode deixar ali. Ele vai passar direto pelo eco. Ele até está imprimindo, mas é tão rápido esse processamento e o redirecionamento que a gente não visualiza isso acontecer. E aí, o que está faltando aqui? A gente falar, ó, vou tirar essa linha para não confundir. Está faltando a linha que de fato faz a mágica acontecer, né? Que de fato vai até o banco de dados e faz a operação de insert acontecer. Porque até aqui, essa linha aqui, ó, é uma string qualquer. É uma string como uma variável é de nome, certo? A linha que está fazendo tudo acontecer é essa daqui, ó. Lembra da conexão que tem o endereço, o nome do banco, o login, a senha? Ela é um objeto da classe PDO. Esse objeto tem um método chamado exec. Esse método é responsável por ir até o banco de dados e executar um bloco de código lá dentro. Então, eu passo para ele, quem? A minha query de insert. Então, eu dou a minha query de insert para ele, ele pega esse insert, vai até o banco de dados e executa. E aí é ele quem resulta na execução do meu insert, certo? E aí, aqui no cadastrar cliente, quando eu chamo esse método e dou o objeto, ele cria conexão, cria a linha de insert com os dados desse cliente, executa no banco de dados. Se algum problema acontecer nesse processo, ele vai retornar a minha exceção e o meu erro. Então, vamos voltar lá e isso acontecer agora certinho? Eu vou voltar aqui, ó. Agora eu não vou cadastrar a Aline de novo, né? Vou cadastrar a Vanessa Ferraz. E aí vou cadastrar v.ferraz. Vamos lá. Cadastrar. Tá aqui, ó. Vanessa Ferraz, v.ferraz. E aí vamos lá no banco de dados, só para mostrar, para garantir que deu tudo certo. Tá aqui, ó. A operação veio e aconteceu no banco de dados, certo? Então, qual é o cuidado que a gente tem que ter aqui? O cuidado é na hora de criar a nossa string de inserção no banco. Por quê? Porque a gente tem muitos campos varchar, né? É o tipo de dados de banco que a gente mais utiliza. E ele faz uso dos apóstrofos. E aí, para concatenar, eu tenho a aspa. E aí eu tenho que trabalhar com isso. A aspa é da string, o apóstrofo é do campo varchar do SQL. Então eu tenho que observar isso e fazer o ajuste certinho. Você pode criando e colocando os campos assim, ó, um embaixo do outro. Ah, vai ficar com bastante linha? Vai, mas você vai conseguir visualizar certinho a junção de aspas e apóstrofos para que você tenha aí o menor problema, a menor quantidade de erros, tá certo? Se der algum erro, imprime a sua string SQL e dá uma olhada onde está faltando. Vírgulas também são um problema. A gente sempre separa os campos por vírgula. E aí a galera fica tomando cuidado com os apóstrofos e esquece das vírgulas. Então a gente tem que sempre tomar cuidado. Aqui os maiores problemas acontecem na hora de criar a string SQL. Parece algo tão simples, né? Mas acaba dando alguns problemas. Então, é bom vocês ficarem atentos. Esse código a gente vai passar para vocês, para que vocês possam aí exercitar. Se vocês observarem, foi um insert simples, né? Não tinha nenhuma chave estrangeira, por enquanto. Então, é um insert simples que vocês conseguem fazer aí nos projetos de vocês, nas tabelas, que são aquelas tabelas que não necessitam de chaves estrangeiras. Então, as tabelas que não têm ainda relação... As tabelas, as entidades fortes, né? Aquelas que não dependem de outras. Isso, nessas tabelas que elas não têm essa dependência. Então, vocês já conseguem criar os formulários, criar as classes, criar os métodos de inserção. E aí a gente vai mostrando algumas outras técnicas e logo, logo a gente vai mostrar como é que vocês vão apresentar os dados, né? Tá certo? Então, faça um exemplo, faz o exemplo e testa. Testou, funcionou? Comece a implementar no seu projeto. Exatamente, já pode fazer lá cadastro de usuário, que todos os sistemas vão ter, né? Vocês já podem começar fazendo aí essa tela de cadastro de usuário para poder testar, tá bom?
Na nossa próxima aula, a gente vai ver como prevenir ações de SQL injection. E hoje a gente fez quando dá tudo certinho, quando o usuário não está querendo fazer nada errado, ele só quer colocar mesmo um comando. Quando Mas ele e não quando está ele mal tem alguma ação intencionado. mal intencionada, quando ele tem alguma ação maliciosa? Então, assistam a essa aula, reproduzam os exemplos, como a professora falou, apliquem no projeto de vocês e até a próxima aula, onde nós veremos SQL Injection, tá bom? Obrigada, Van. Aproveitem a aula, façam os exercícios e tirem as dúvidas conosco pelo chat. Isso Até aí. mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, amiga. Até mais.